Timóteo, o filho fiel. Olá, a gente está estudando a Bíblia aqui todos os dias, 6 horas da manhã. Tem estudo novo aqui nesse canal. Eu sou o Paulo Eduardo e nós temos feito estudos expositivos da Palavra de Deus, versículo por versículo, todos os dias, olhando o contexto, olhando o que ele quer dizer e trazendo lições para as nossas vidas. Nós estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Filipenses e aqui no capítulo 2, quando Paulo começa a tratar sobre homens que são verdadeiros imitadores de Cristo, né? A partir do versículo 17 nós começamos a falar nisso. Paulo traz a menção de alguns desses homens. Paulo fala de Cristo, né? Como supremo exemplo, a supremacia, e fala de homens. Tratou dele, não é? E usando um versículo para falar dele, depois falou de Epafrodito e de Timóteo. E ele, nesses comentários de Timóteo e Epafrodito, ele leva 6 versículos falando sobre eles. A gente está estudando Timóteo, né? Onde Paulo começa falando de Timóteo dos versículos 19 até o versículo 24. Nós já estudamos aqui no último estudo, se você não viu ainda, vai lá, é o estudo anterior a esse. Paulo fala um resumo de quem é Timóteo, né? E nós fizemos, na verdade, um resumo de quem é Timóteo através dos textos de Paulo, contando desde sua conversão, do seu ministério. E nós falamos da posição singular que Timóteo ocupava no coração do apóstolo Paulo. E hoje eu quero pensar então a parte B do versículo, como nós encerramos no último estudo. Versículo 20, Paulo disse na primeira parte: porque a ninguém tenho de igual sentimento. E a parte final do versículo 20 ele diz assim: que sinceramente cuide dos vossos interesses. Timóteo, ele cuidava dos interesses dos outros. Timóteo era um discípulo, não é? Um jovem que tinha aprendido com Paulo e tinha visto o testemunho do apóstolo Paulo, servido com o apóstolo Paulo. Ele tinha esse aprendizado de como é cuidar do interesse dos outros em primeiro lugar. Timóteo aprendeu o princípio ensinado por Paulo de buscar o interesse dos outros em primeiro lugar. Princípio exemplificado pelo próprio Cristo. Nós falamos isso no capítulo 2, não é? Versículos 4, versículo 5, versículo 17, onde o apóstolo Paulo trata sobre isso, de colocar o outro na frente do eu, não é? De estar sempre colocando a obra do Senhor à frente dos nossos interesses. E Timóteo, de forma igual, vivia essa vida altruísta. O centro da atenção da vida de Timóteo não era ele, mas a igreja de Deus. Timóteo, como Paulo, não buscava promoção pessoal, ele não estava no ministério em busca de vantagens, e ele tem o alvo, cuidar dos interesses da igreja. O que é raro hoje, não é? Você vai vendo hoje o grande movimento religioso que existe, as grandes igrejas que a gente acompanha aí na televisão, na internet. É raro esse tipo de visão, não é? Essa visão que busca primeiro o interesse da igreja, da obra do Senhor, mas não promoção pessoal. O que mais nós vemos são pessoas se promovendo, não é? E usando a igreja para se promover. Pessoas buscando vantagem pessoal, usando a igreja para ganhar dinheiro. Quantas histórias nós conhecemos aí, não é? Pessoas que usam muitas vezes a fé dos outros para se promoverem, para ganhar nome, para ficar famoso, para conseguir um padrão de vida elevado, e comprando mansões, carros, até aviões, não é? Mantendo um estilo de vida lá em cima, e quando na verdade estão usando a igreja para isso, não é? Usam a igreja como um meio, e isso é uma visão totalmente distorcida, diabólica, não é? Tem nada a ver com exemplos que nós temos de homens como Paulo, Timóteo, que estamos estudando aqui. É uma visão de se dedicar à igreja, se desgastar à igreja, disposição de morrer pela igreja, mas não tirar benefício para si. Timóteo era um desses, não é, que se dedicava, cuidava dos interesses dos outros. E é uma pena quando a gente olha aqui para o texto que os crentes, os cristãos lá de Roma, estavam tão envolvidos com os seus próprios problemas, com as suas próprias desavenças, como nós estudamos no capítulo 1, versículos 15 e 16, e eles não tinham tempo de se envolver
com a obra do Senhor, que seria o mais importante. Envolvido com problemáticas internas, com bobagens, pequenos problemas, e não sobrava tempo para fazer a obra do Senhor. E essa é uma das grandes tragédias causadas pelos problemas internos das igrejas. Elas consomem energia, preocupação, que deveriam estar sendo usados em coisas essenciais. Quantas igrejas hoje sofrem com isso? Problemas dentro das igrejas, problemas pequenos, coisas bobas e grandes também, mas a grande maioria, pequenas coisas que são sementes que são lançadas por Satanás, brechas que nós abrimos muitas vezes no nosso egoísmo, na nossa vaidade, por coisas assim, e o pecado entra, e isso fica criando problema dentro das igrejas e tira a visão do mais importante, que é cuidar da obra, que é pregar o evangelho, que é ir além. Quantas igrejas hoje estão perdendo tempo discutindo coisas pequenas, desnecessárias, que não devem ser a prioridade da igreja? Isso é um problemão, não é? Isso é um desgaste terrível. É triste pensar isso. Confusões, problemas internos. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos ajude, tenha misericórdia, que isso não venha através de mim nem de você. Que nós não venhamos ser pedras de tropeço dentro das igrejas para causar atraso, paralisação na obra do Senhor por causa de problemas internos. Por isso abordamos a questão da unidade da igreja, como nós já falamos, e que Paulo fala para essa igreja aqui que estava passando por esse problema. Manter a unidade, para mantermos o foco no que é mais importante. Sabe, eu preciso agir de maneira acordada, eu preciso lutar pela unidade da igreja, para que esses problemas não venham causar prejuízos para a obra do Senhor e sermos cobrados por isso. Se a gente observar a Bíblia, Jacó, por exemplo, Jacó, depois de se converter, ele passou a ter uma grande sensibilidade para lidar com os outros, lá em Gênesis 33, versículos 13 e 14. Timóteo era assim. E aí a gente pergunta para você, você é do tipo de pessoa que se preocupa com o povo de Deus? Você trata as pessoas de forma gentil? Você conduz a sua família, seus filhos, para a obra do Senhor, para a igreja, para a escola bíblica dominical, para as reuniões de estudo bíblico? Você é uma pessoa que lidera a sua família, que procura levar essas pessoas para servir ao Senhor? Você trata de forma gentil seus irmãos da igreja? Como é o seu relacionamento com os irmãos? De forma gentil, de forma educada, de forma a criar amenidade? Ou de criar atrito? Sabe, nós precisamos ser pessoas que saibamos unir, que saibamos trazer paz, equilíbrio. E é isso que o Senhor espera de nós. O melhor caminho para ser feliz, diz Robertson, o melhor caminho para ser feliz é fazer os outros felizes. Nós estamos falando de preceitos cristãos, não é? De princípios a serem estabelecidos na igreja. Que o Senhor Deus possa nos ajudar a mantermos essa visão e fazendo isso para a glória dele. Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar aqui em mais um estudo. E se você ainda não fez sua inscrição, faça aqui embaixo, clique em inscrever-se, deixe um joinha, faça um comentário, interaja conosco. Sua participação é sempre muito bem-vinda e muito importante. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro.